Está começando hoje, dia 27 de junho de 2013, a estreia do programa Advogado ao Vivo com o Dr. Ademar Volansky. É uma ideia inovadora, dinâmica, interativa, exclusiva no mundo todo. Serão programas diários ao vivo através do Hangout, YouTube, Google+, Facebook, enfim, todas as redes sociais. E a partir de hoje você poderá nos acompanhar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 21h30 e aos sábados, ao 12h30. Está conosco aqui o Dr. Ademar Volansky. Boa noite, doutor. Boa noite, Akel. Estamos prontos para responder aos questionamentos dos internautas amigos nossos. E hoje, doutor, na estreia, nós vamos falar sobre pensão alimentícia, isso? Pensão alimentícia, termo muito duro. Então vamos lá. Todos que quiserem podem enviar suas dúvidas, né, aproveitando a oportunidade, suas perguntas para esse e-mail que está na tela, pergunte@volansky.adv.br. A primeira pergunta, doutor, é do João Pedro Mascarenhas dos Anjos, de Petrolina, que diz: é verdade que quando o filho faz 18 anos, o pai pode parar de pagar pensão? Doutor Ademar. O questionamento é muito interessante. Existe um mito, que a gente não sabe de onde o povo tira, que ao atingir 18 anos, o pai ou a pessoa que paga alimentos, que não somente o pai paga alimentos, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o irmão, pode ser a mãe, mas que ao atingir 18 anos, aquele que paga alimentos poderia simplesmente cessar o pagamento. Mas isso é um mito, isso não é uma verdade. E por que não é uma verdade? Porque enquanto a pessoa detém um título executivo ou uma ordem judicial na qual ela tem a obrigação, ou melhor, se ela detém um título, ela tem o direito de receber alimentos daquele que paga, vamos supor o pai, no caso. E enquanto o juiz não vier a falar que ele está exonerado desta obrigação, que ele pode parar com esta obrigação, ele ainda tem a obrigação de pagar. Assim, nós temos que, para que o pai possa deixar de pagar os alimentos ao filho, ele necessita de uma decisão judicial que venha a falar que ele não precisa mais pagar. E o nome desta demanda se chama exoneração de alimentos. Então, se o pai quer parar de pagar, ele que entra com uma demanda pedindo a exoneração. Note que não somente o filho pode pedir alimentos. O pai pode pedir alimentos para o filho, se assim ele necessitar, e o filho pode pagar, tem as possibilidades. Imaginemos o caso de um filho, né, que tem uma vasta conta bancária e é menor de idade, por exemplo, e o pai está muito doente, não pode trabalhar, digamos, uma hipótese dessa, o pai poderia vir a pedir, inclusive, para o infante, sem problema nenhum. Então, este é um mito, sabe? E devemos tirar este enfoque dos 18 anos. Eu creio que isso advém porque aos 18 anos a pessoa adquire a maioridade civil e a partir de então ela torna-se apta a praticar todos os atos na vida civil. Mas, eu repito, para parar de pagar alimento, aquele que paga tem que buscar o Poder Judiciário. Até porque, veja bem, os 18 anos, em que pese seja a idade que a lei entende como a pessoa passando da menoridade para a maioridade civil, nós temos ainda um aspecto que nem sempre isso ocorre. Por exemplo, um doente mental. A criança é doente mental, ela tem um problema mental que não deixa que ela possa
responder pelos seus atos na vida civil, né? Ao completar 18 anos, ela não deixa de ser incapaz, ela continua incapaz. Só que a partir desse momento, a pessoa necessita do quê? De uma declaração do juiz que ela é incapaz. Porém, mesmo nesse aspecto, o pai continuará tendo que pagar os alimentos, ou a mãe, o tio, aquele que é responsável pelos alimentos. Então, trata-se de um verdadeiro mito, né? Se você quer parar de pagar alimentos, então, eu repito, reforço a ideia de que vá ao Poder Judiciário e peça uma exoneração de alimentos. É a única forma que tem, quando alimentando aquelas pessoas que têm o direito de receber alimentos, né? Ela completou 18 anos, ela fez 25, né? Pouco importa. A regra, normalmente, que a Justiça adota para este caso de alimentos, é que enquanto o indivíduo está fazendo faculdade, por exemplo, ele, até os 25, né, em média, 25 anos, ela tem o direito de receber esses alimentos. Mas, mesmo assim, para que o alimentante, aquele que paga os alimentos, deixe de pagar, ele precisa de uma decisão do Poder Judicial. E nisso ele contrata um advogado e busca aquilo que é de direito. Esta é a questão. Muito bem, doutor Ademar. Então, cada caso é um caso, né, doutor? A maioridade não é um único fator para o fim do pagamento de pensão. Isso, né? Sim. Queridos internautas, nós vamos chegando ao fim aqui do primeiro programa, essa primeira pergunta da estreia. Daqui, no máximo 10 segundos, nós continuamos o programa com mais perguntas.